Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes? Que bênção. Vamos continuar levando em conta que na última aula nós abordamos o capítulo de número 7, o capítulo de número 8 e o capítulo de número 9. E hoje nós vamos, Deus permitindo, 6, 7 e 8, né? A última aula. Hoje é o capítulo 9, 10 e o capítulo de número 11. É isso mesmo? Isso mesmo? Então tá bom então. Queridos, na última aula, os irmãos se lembram? Eu perguntei quantos aqui queriam as apostilas, e eu acho que eu não errei na conta não, até chegaram a dizer, não, traz até 20, eu trouxe 18 apostilas, e elas estão ali, caso você queira pegar. Essa apostila não é um tratado teológico profundo sobre o livro de Apocalipse, a linguagem lá é bem fácil, tá bom? Levando em conta que estará à sua disposição, eu não lembro quem foram os irmãos que levantaram as mãos. Se porventura alguns dos irmãos que tenham levantado as mãos não estiverem aqui, depois nos comunique, tá bom? Para deixarmos já deles reservadas, tá bom? Tudo bem? Vamos para a Bíblia? Apocalipse, capítulo de número 9. Vamos para a Bíblia? Apocalipse, capítulo de número 9. Vamos abordar a quinta, a sexta e a sétima trombeta, tá bom? Apocalipse, capítulo de número 9. Uma vez mais eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui no templo, né? E para você que está assistindo essa aula online, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui fazendo um seminário fantástico e topíssimo aqui na Assembleia de Deus Ministério Fama Parque Paraíso, igreja pastoreada pelo pastor Isaías Júnior e sua esposa. Deus abençoe. E seu filho, né? Seu filho está ali, sempre ativo, pentecostal, né? E é isso aí. Irmãos, Apocalipse capítulo de número 9. Vamos lá? Diz assim: E o quinto anjo tocou a quinta trombeta, e vi uma estrela que caiu do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo. Preste atenção nesses versículos, irmãos, para que compreenda pelo menos o básico desse texto. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça, preste atenção, e da fumaça vieram gafanhotos sobre toda a terra, e foi-lhes dado poder como o poder do que tem os escorpiões da terra. Observe. Depois, verso de número 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva do campo, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas repare, mas somente aos homens que não têm à testa o sinal de Deus. Lembre-se que esse selo, esse sinal na testa, foi dado em Apocalipse capítulo de número 7, tá bom? Versículo de número 6. E naquele dia, os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinha couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era o ruído dos seus carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha cauda semelhante ao dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha um rei sobre si, o anjo do abismo. Em hebreu, seu nome Abadom, e em grego, Apolion. Passado é já um ai, e eis que depois disso ainda
tem 2 A's. Amém? Vamos começar mais uma? Irmãos, características claras do livro de Apocalipse, nós vamos perceber justamente, principalmente no capítulo de número 9, que a Bíblia Sagrada vai apresentar figuras que para um judeu do século I era literalmente complexo de se entender. E é por isso que você vai perceber que João começa justamente dizendo sobre as imagens que ele vê, dizendo assim, e era semelhante, e era semelhante, e era semelhante. Em Apocalipse, no capítulo de número 9, foi o capítulo que nós lemos, eu já quero fornecer para você a estrutura do capítulo de número 9. Do verso 1 ao versículo de número 2, nós temos a abertura do abismo, tá bom? Do versículo de número 3 ao versículo de número 12, João vai narrar dizendo que os gafanhotos saíram do abismo. Detalhe, João deixa bem claro do versículo 3 ao versículo de número 12, que esses gafanhotos eram gafanhotos demoníacos. Por isso, do versículo de número 13 ao versículo de número 1, foi um texto que nós ainda não lemos, mas vamos discorrer, que é justamente a sexta trombeta. Nós vamos perceber os cavaleiros da vingança, pelo menos assim definiu o doutor William Barclay. Então vamos começar. Vocês não podem se esquecer que na semana passada nós começamos a apresentar justamente a abertura e o soar de tais trombetas. Comentei o que na Bíblia e nos tempos dos judeus que viveram no período bíblico, o que representaria o soar dessas trombetas? Primeiro, eu comentei que o soar das trombetas poderia ser um som de alarme. Segundo, pode ser justamente o som que anuncia a chegada de um rei. Pelo menos pressupõe-se que quando o rei Nabucodonosor invadiu a Babilônia, das 3 vezes que ele invade, há quem diga que na invasão dentro do qual ele foi pessoalmente, quando ele chega dominando, dizem que ele faz uma espécie de um golpe de estado, e a chegada dele à sala do trono do rei de Israel é justamente anunciada pelo ressoar de uma trombeta. Por que, Starley? Porque trombetas anunciam a chegada de um rei. É claro que para um judeu do século I, que foi o caso de João, se ele está vendo que os instrumentos que Deus está dando a esses anjos são trombetas, sim, significam que os anjos, com o anúncio dos juízos, estão gritando para o mundo: o rei está chegando. Terceira, pode ser um chamado à luta e à batalha, e a proposta é perfeitamente aplicável, dizendo que o livro de Apocalipse e o período da grande tribulação, sem sombra de dúvidas, vai ser um período de luta e de batalha, levando em conta aquilo que eu já disse aqui e vou voltar a repetir. A Bíblia Sagrada vai apresentando os textos da doutrina pré-tribulacionista, e a bem da verdade nós vamos perceber que em Mateus capítulo 24 e o evangelista Lucas, eles vão sim diferenciar o chamado princípios das dores, justamente para o período chamado de grande tribulação, tá bom? Ou seja, mostrando que tal período, segundo Jesus, vai ser um período de choro e de ranger de dentes. Jesus promete para uma das igrejas da Ásia Menor que ele haveria de guardar aquela igreja e aqueles que dessem voz ao Espírito Santo da tribulação, e a proposta bem simples dita pelo próprio Cristo, que haveria de vir sobre todo o mundo. Portanto,
é justamente mostrando que Jesus inaugurou, sem sombra de dúvidas, vai inaugurar justamente, sem sombra de dúvidas, um tempo de tribulação. Portanto, o ressoar da trombeta vai falar de um momento de batalha, de guerra. No versículo de número 1, o versículo de número 2, vai dizer que quando o anjo toca a trombeta, a proposta de João é bem simples. Ele diz que viu uma estrela caindo do céu na terra, e essa estrela justamente portava a chave do abismo. Vamos lá para a exposição desses versículos. O que nós precisamos nos conscientizar é que a descrição dos terrores, elas vão aumentando para cada ressoar de trombeta. Por quê? Porque você vai perceber que as últimas trombetas, justamente como alguns dos últimos flagelos, eles justamente tiveram como propósito punir não apenas um homem, mas você vai perceber que era punido a terra no seu âmbito natural. Portanto, a partir dessa trombeta que nós lemos em Apocalipse 9, verso 1, vai justamente mostrar, não a partir de agora, os elementos naturais estando a favor de Deus para punir o ser humano. A partir de agora, Deus vai começar a permitir castas de demônios simplesmente vindo sobre a terra e, consequentemente, comprometendo o resto da saúde, tanto emocional, quanto da saúde física dos seres humanos, e depois eu explico sobre isso. Por quê? Porque o abismo está aberto, e os males sobre os seres humanos, que esses males são demoníacos, simples, eles vão começar a aparecer. Qual é a figura que o apóstolo João apresenta para falar justamente de tal flagelo? No versículo de número 3, vai dizer que com a abertura do abismo, e junto do abismo sai uma fumaça, e é isso que impressiona. O apóstolo João diz que da fumaça saíram simplesmente gafanhotos. Vamos lá para algumas considerações frente ao gafanhoto. Versículo de número 3, está aí bem claro, tá bom? E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder com os que têm os escorpiões da terra. Irmãos, acredita-se inclusive, principalmente quem é especialista nas doutrinas bíblicas de batalha espiritual, acredita-se sim que tenha poderes demoníacos que não estão soltos sobre a terra. E em Apocalipse capítulo 9, verso 3, justamente seria um dos textos bíblicos para enfatizar tal doutrina. Levando em conta que você vai perceber que isso é algo tão sério, e potestades demoníacas são algo tão complexo, que ainda vai ter a manifestação da chamada trindade satânica. E é evidente que Apocalipse capítulo 9, verso 3, vai sim uma representação de gafanhotos, mas que na sua essência o apóstolo João está bradando sobre demônios. Por quê? Que os demônios, então, seriam representados justamente pelos gafanhotos. Primeiro, algumas considerações sobre gafanhotos. Gafanhotos se criam nos lugares desérticos. Eles têm uma característica: eles vão invadir zonas férteis. Com qual propósito, Starley? O propósito de buscar alimento. Mais ou menos um gafanhoto porta 6 centímetros de comprimento, e eles estão, quando estão com as suas asas estendidas, pode chegar de 10 a 15 centímetros. Gafanhotos são da mesma família do grilo. E essa é uma característica deles, tá? Eles não viajam sozinhos. Daqui a pouco eu vou explicar essas considerações frente a Apocalipse 9. Eles sempre viajam em grandes quantidades, e quando eles aparecem voando, eles têm uma característica que é marca deles. Eles sempre, quando vêm para destruir, eles vêm tampando o sol. Eles vão vir tampando o sol. Depois, eles têm uma outra característica, que eles sempre procuram se localizar, cobrindo a terra e justamente cobrindo as nuvens de trevas. A destruição dos gafanhotos podem estar além da credibilidade humana. Quando eles abandonam uma região, não sequer fica nenhuma fibra de pasto. As árvores ficam cortadas até as suas cascas, e a terra parece que foi incendiada, porque por onde eles passam,
eles deixam a marca de um lugar acinzentado. Isso são gafanhotos literais. João conhecia as profecias de Joel, que Deus, ao profetizar sobre a vinda do Império Babilônico, na pessoa de Nabucodonosor, Joel vai considerar a revelação de Deus e a entrada da Babilônia justamente como os gafanhotos. Só que detalhe, irmãos, quando a Babilônia invade a nação de Israel, justamente como gafanhotos, eram homens. A partir de agora, o que João está profetizando é que no período da grande tribulação, o que vai vir acontecendo será uma nuvem de gafanhotos, mas que não são gafanhotos literais. Vão ser demônios que vão agir na forma de gafanhotos. E o engraçado é que a Bíblia vai apresentar a ideia de que eles vão aparecer com a abertura do abismo. Opa! O mais engraçado nessa interpretação é justamente a seguinte ideia: os gafanhotos vão sair do abismo, mostrando que no abismo foram aprisionados os anjos caídos, foram aprisionados estrelas malditas, que era justamente assim que a Bíblia vai classificar os demônios que acompanharam Lúcifer, e consequentemente assim vai ser a ação dos espíritos do mal. Bom, se Apocalipse 9:3 tiver realmente essa interpretação, aí sim eu vou ter que começar a concordar com esses especialistas em batalha espiritual, dizendo que hoje ainda existem demônios que estão presos e que serão soltos no período da grande tribulação. E aí, que os elementos mais negativos de todo o universo vão desfrutar de um tempo de terror, um tempo macabro e um tempo onde esses gafanhotos e esses demônios vão assolar tudo e vão destruir aquilo que o próprio Cordeiro autorizar para que eles fazem. Daí, nós vamos perceber que eles vão dar conta de executar as suas terríveis tarefas. Aí nós temos algumas questões da gramática hebraica. Por quê? Porque você vai perceber que de Gênesis a Apocalipse, quando nós falamos sobre gafanhotos, a gramática hebraica vai ter justamente algumas palavras. Primeiro, cortador, que significa aqueles gafanhotos que viriam e consequentemente comprometeriam a vegetação por onde eles passassem. Outras traduções hebraicas significa aquele que inunda, mostrando a quantidade enorme de gafanhotos que vêm com o propósito de destruição. Vou voltar a repetir, eles não vêm só, e eu vou voltar a declarar, eles quando estiverem soltos no período da grande tribulação, eles não vão vir em dois, vão vir aos montes. Terceiro, a palavra hebraica significa também engolidor ou aniquilador, ou seja, mostrando a expressão hebraica argol, que significa aquele que galopa, mostrando que eles vão agir com intensidade e com velocidade. E aí, que nós temos o último termo hebraico, dizendo justamente sobre o cruciador, o som que os gafanhotos haverão de fazer. Irmãos, no período da grande tribulação, no mundo espiritual, vai ter uma quantidade de demônios soltos para oprimir a vida desses homens, desse período da grande tribulação. Sabe por que eu digo isso? Porque a proposta vai ser bem simples. Leia comigo os próximos versículos, por favor. A Bíblia vai dizer no versículo de número 4, e vai enfatizar que esses gafanhotos não são literais. Olha a prova aí no versículo de número 4. João vai dizer que foi dito para que não fizessem dano à erva da terra. Gafanhotos literais fazem dano à erva da terra, mas você vai perceber, eles não vão poder fazer mal à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore, nem alguma. Mas olha só, eles vão comprometer aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Só para você ver que até nesse período tão difícil, Jesus vai guardar aqueles que são o seu povo, mesmo no período da grande tribulação. E aí no versículo de número 6, vai dizer que aqueles homens que não se dobrarem ao evangelho,
que não aceitarem a proposta do evangelho, e daqui a pouco eu vou dizer para você qual será a última proposta. Vai dizer que os homens, sendo atacados por esses gafanhotos, eles vão buscar a morte, vão procurar a morte, vão ter o desejo de morrer, mas a morte vai fugir deles. É você observando que a metodologia dos juízos, elas são diversas. Lembra dos cavaleiros? Lembra dos cavaleiros? Sim ou não? A partir de agora, você vai perceber que, por exemplo, o cavaleiro amarelo tinha como proposta ceifar a vida da quinta parte dos homens. Agora, o momento que nós estamos falando, só para você ver que vai ser momentos sucessivos. As pessoas vão procurar morrer, dando-me a ideia de que ser atacado por esses gafanhotos vai ser pior do que ser atacado pelos cavaleiros. Por quê? Porque um escritor latino chamado Cornélio Galo, ele vai dizer que pior que qualquer ferida é querer morrer e não dar conta de morrer. Tal será a condição dos homens sobre a terra, que haverão a morte como uma espécie de alívio. A morte, tanto do sofrimento que esses demônios vão causar, seria uma espécie de luz no meio das trevas, seria uma espécie de refrigério no meio da guerra, seria uma espécie de um oásis no meio do deserto, mas eles não vão encontrar o remédio, não vão encontrar o oásis, não vão encontrar nada. E detalhe, como se não pudesse piorar, João diz que com a abertura do abismo, esses gafanhotos demoníacos vão ser soltos, e a proposta vai ser bem simples, Starley. Ele vai dizer que os gafanhotos não serão os últimos e nem os únicos seres a sair de dentro desse abismo. Leia comigo, a partir do versículo de número... Vamos ler o versículo de número 7. Deixa eu explicar uma coisa aqui também. Tem uma coisa aqui que eu preciso explicar. Diz assim: e o aspecto dos gafanhotos eram semelhante aos cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas coroas semelhantes ao ouro, e seu rosto era como um homem. Eu estou com uma figura aqui no meu computador, seria justamente para os irmãos terem noção. Tenta imaginar essa figura. Os aspectos desses seres, observe, era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. Opa, é a primeira marca que nós temos das ações deles. Porque daqui para frente, eu falei para você a interpretação justamente dada para pessoas que estudam batalha espiritual. Mas em contrapartida, se você compreender que Apocalipse capítulo 9, a partir do versículo 7, não seja apenas espiritual, pode ser que seja literal. Então você vai ter que compreender justamente o que João diz no versículo 7. Olha, a aparência desses gafanhotos, ele vai começar, era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. Depois, sobre a cabeça deles haviam coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era semelhante ao homem, e tinha cabelos como de mulher, e os seus dentes eram como leão, e tinha couraças como couraços de ferro, e o ruído das suas asas, observe, e o ruído das suas asas como o ruído de carros, quanto muitos cavalos correm ao combate. E aí, verso 10, e tinha cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Então o que nós compreendemos? Simples. E aí, Starley, é espiritual ou é literal? A leitura que eu tenho será os dois. Porque uma coisa que está bem clara, a Bíblia trabalha sim com essa doutrina de que o que acontece no mundo espiritual, o que acontece no mundo físico, é resultado do mundo espiritual, não é? Lembra do que Paulo falou? A nossa luta é contra a carne e contra o sangue? Não, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra quem? Contra os principados e as potestades. Lembra que eu falei que o que está acontecendo é um ressoar de trombetas? E a proposta ela é bem simples. Trombeta, sim, vai apresentar justamente a chegada do rei.
Então o que se compreende? Se compreende que no mundo espiritual esses demônios estarão agindo, e a pergunta que fica é: como é que essas propostas vão se materializar no mundo físico? Resposta: a partir do versículo de número 7, o apóstolo João diz que viu as ações desses gafanhotos, e ele vai dizer que eles estavam emparelhados como cavalos indo para a guerra. João vai falar que da sua cauda tinha espécie de aguilhão. Ele vai dizer que era semelhante aos escorpiões. E é por isso que alguns hermeneutas interpretam, assim, eu vou já dar a interpretação da opinião deles, que João estaria vendo uma espécie de exércitos preparados para matar. Os irmãos também ouvindo, diga amém. Amém, não é? Sabe por que eu digo isso? Porque você vai perceber que na época de João, um judeu do século I, o apóstolo João não está tendo essas informações que nós temos no nosso cérebro hoje. Ele apenas está vendo uma quantidade, que ele vai especificar agorinha, uma quantidade desses seres. Ele vai usar a expressão 200 milhões, era mais ou menos 200 milhões, estavam emparelhados para a guerra, na sua cabeça tinha espécie de coroa, a cauda deles ferindo, dando a ideia de que pode ser que João estivesse vendo espécies de aviões e de tanques de guerra. Se a proposta for simples, se a proposta for essa, seria simples compreender justamente Apocalipse 9, do verso 1 ao 12, sim. Esses gafanhotos demoníacos, simplesmente eles vão influenciar os homens, e você vai perceber que enquanto eles estiverem oprimindo e arquitetando projetos de guerra, a proposta vai ser bem simples. Vão começar a atacar a alma e a mente dos homens, e João diz que durante 6 meses não vai haver um período de morte, mas em contrapartida, com a saída do rei deles, no verso de número 11, esses seres começariam a matar. Esse não é um texto fácil de desinterpretar. A bem da verdade, é um dos mais complexos no livro de Apocalipse. A gente não consegue justamente uma figura exata daquilo que João está vendo, mas uma coisa está bem evidente: ele vai falar de juízo, vai falar de guerra, vai falar de morte, vai falar de dor, vai falar de opressão, e por fim, ele vai falar de um tempo onde os homens vão se desviar de Deus. Mas o que me choca ainda está no versículo de número 11, vocês perceberam? Os gafanhotos não vão ser o único a sair do abismo, sabe por quê? Vai dizer que esses gafanhotos tinham um rei, e observe a expressão que João usou: o anjo do abismo. Em hebreu o seu nome era Abaddon, não é? E porque Abaddon foi justamente a expressão gramática, tá bom? E em grego Apolion, Starley. E quem seria o rei desses gafanhotos? Será um ser que no mundo espiritual vai sair de dentro do abismo, e ele vai se materializar, no mundo físico daqui a 3 capítulos, tá bom? Versículo de número 13 ao versículo de número 21, vai dizer que o anjo vai trocar a trombeta, e ele disse que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao 6º anjo que tinha trombeta: olha, solta. Você percebeu? No versículo de número 9, verso 1 ao 11, vamos perceber que Satanás vai começar a soltar justamente os gafanhotos demoníacos que estavam provavelmente presos, ou aguardando o período da grande tribulação. Enquanto eles vão soltar esses demônios do abismo, o próprio Deus vai permitir o soltar de 4 anjos. Veja comigo, versículo 14, está aí, vamos para a Bíblia. O qual dizia ao 6º anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano,
a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim, vi os cavalos nessa visão. E o que sobre eles cavalgavam tinha couraças de fogo, jacinto de enxofre, jacinto de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo. Percebe que parece justamente a figura de um tanque de guerra? Você percebe? É só você vai perceber que as marcas, João não consegue especificar claro. E observe o que ele vai dizer, olha, saia fumaça e saia enxofre. No versículo de número 18, vai dizer que essas três pragas, por essas três pragas, ele está justamente falando da metodologia de Satanás. Ele vai dizer, olha, por essas ações, vai ser morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiam da sua boca, porque o poder desses cavalos está na sua boca e na sua cauda, isto é, pelo fogo e pela fumaça do enxofre que sai da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é observe, a cauda desses seres era semelhante a serpentes, a cobras, não é? E na sua cabeça, e com a cabeça eles acabam danificando a vida dos homens. No versículo de número 20, vai dizer que os outros homens que não foram mortos por essas pragas, os outros homens que não foram mortos os outros homens que não tiveram as suas vidas ceifadas, eles não se arrependeram. E eles vão continuar a adorar demônios, os ídolos de ouro, as pratas, os bronzes e tudo. E não se arrependeram, verso 21, nem dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem das suas ladroices. Sim, o período da grande tribulação vai ser considerado um período que, embora Deus está punindo o homem não se arrependerá dos seus próprios pecados. Irmãos, uma curiosidade. Você percebeu no versículo de número 21? Você percebeu a palavra feitiçaria? Na sua Bíblia tem? Tem ou não? A palavra grega é fármacos, que justamente traz a tese de drogas ilícitas. Me dando uma outra ideia também, tá? No período da grande tribulação, as drogas, sem sombra de dúvidas, vão reinar em alto nível. Eu preciso deixar isso bem claro também, tá bom? Essa é a expressão grega, para a palavra feitiçaria. Portanto, irmãos, a proposta é bem simples. Eu vou correr porque o nosso tempo já está inclusive começando a acabar. Então a proposta vai ser bem simples. Nós temos justamente trombetas de Deus sendo tocadas. O que nós temos até agora, Starley? O ressoar de todas as trombetas. Nós temos justamente Deus punindo o seu povo, Deus punindo os homens que estão diante da presença dele no período da grande tribulação. Apocalipse capítulo 8, verso 7, o anjo vai trocar a trombeta. Repetindo, tá? Primeira trombeta, chuva de fogo e de saraiva, misturado com sangue, elementos da natureza. Segunda trombeta, vai ser lançada no mar uma coisa grande. João diz que ela pegava fogo e ela justamente caía perto do mar. Sim, dando a possibilidade de meteoros. João ainda especifica no versículo de número 9 que vai morrer a terça parte dos homens só pela queda, justamente desse meteoro. Versículo de número 10 vai dizer que no tocar da trombeta vai cair uma grande estrela ardente como uma tocha, e sobre ela vai cair na parte dos rios como a fonte das águas. Sim, dando outra ideia, que dentre esses meteoros que vão cair, um deles vai ser destacado justamente por ser considerado o maior de todos, provavelmente de todos que a civilização humana já teve, tá bom? No versículo e detalhe, João diz que isso vai comprometer o sistema hídrico do planeta. Tá, e justamente no versículo de número 11, tá bom? João usa a expressão dizendo que com a caída desse meteoro, as águas vão começar a se tornar amargas. A proposta do texto é uma só: vai comprometer o sistema hídrico, e detalhe, não vai ter saneágua no mundo que vai dar conta de resolver. Versículo de número 12 vai dizer que o quarto anjo vai trocar a trombeta, e a proposta vai ser bem simples.
elementos naturais vão começar a ser comprometidos. Versículo de número 9, capítulo de número 9, nós explicamos o quinta, a sexta e a sétima trombeta. Vamos para o capítulo de número 10? Vamos para o capítulo de número 10? Quantos estão comigo? Diga amém. É muita coisa, né, irmãos? É muita coisa. Mas a gente vai na correria aqui e vamos tentando, tá bom? Apocalipse capítulo de número 10, diz assim: E ouvi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Irmãos, observe o destaque que João dá para esse anjo. E o seu rosto era como o sol. E o que significa o rosto dele ser como o sol? Significa que João não conseguia olhar para o rosto do anjo. Exatamente. Vou começar usando esse método agora. Aqui para frente eu vou fazendo pergunta. Tá bom? Sim, evita ser desligado da aula. Tá bom? Versículo de número 2. Diz que esse anjo tinha na mão um livro aberto. E observe o tamanho desse anjo. O pé direito dele estava onde? E o pé esquerdo? Duas coisas isso significa. Primeiro, a altura desse anjo. Segundo, mostrando que se anjos e anjos são criaturas do Senhor, sim, a jurisdição de Deus no período da grande tribulação vai ser no mar e vai ser na terra. Tá bom? Não se esqueça que esse anjinho que está aí, embora ele excede a terra e o mar, ele está justamente sobre a ordem do Cordeiro. Verso 3 vai dizer que ele clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Você percebeu? Está ali, o que João ia escrever? Não sei, irmãos. Ele não deixou escrito. Ele não deixou escrito. Você percebeu ele dizendo? Eu ia começar a escrever, mas diz que a ordem é dada: não escreva. Não escreva. Não bote na sua cabeça que a Bíblia é um poço muito profundo e o nosso caneco ele é muito pequeno. Não existe uma hermenêutica perfeita. Não existe uma exegese absoluta. O que tem é justamente quem interpreta texto e o que erra menos. Mas ninguém é dono da verdade. Amém? Versículo de número 4. Versículo de número 5 vai dizer que o anjo que ele viu estava sobre o mar e sobre a terra. E aí ele resolve levantar a mão no céu, ao céu. E observe o que é que esse anjo vai fazer. Ele vai jurar para aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu, o que nele há, a terra, o que nele há, e o mar, o que nele há, que não vai demorar mais. Percebeu o juramento do anjo? Lembra no tempo que palavra era no fio do bigode? Lembra? Agora você imagina só, se homens, principalmente há décadas atrás, aonde palavra no fio do bigode mesmo, se homens, irmãos, que são falhos, nascidos em pecados, trabalhavam para cumprir a sua palavra, imagina um ser criado pela inacessível glória de Deus. É Ele quem está jurando para aquele que está sentado no trono: fique tranquilo, os juízos não vão demorar mais. Versículo de número 7 vai dizer que mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas e aos servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo, dizendo: vai, João, toma o livro aberto da mão do anjo. Você teria essa coragem? Um anjo que a perna dele está num continente, outra perna está num oceano. A ordem diz para você: vai lá e arranca o livro da mão do anjo. Você percebe o que os céus mandou João fazer? Vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, olha, observa. E fui ao anjo dizendo-lhe: dai-me o livrinho. Esse texto eu acho engraçado. É o único texto que eu acho graça em Apocalipse. Dai-me o livrinho. E ele me disse: toma-o, come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Vamos lá? Primeiras considerações: esse anjo está em pé sobre a terra e sobre o mar,
mostra o gigantesco poder desse anjo. Irmãos, teve um anjo na Bíblia, deixa eu ensinar algo para você. Toda vez que você lê na sua Bíblia A minúsculo, com a expressão de anjo, estamos falando de mais um anjo que Deus criou, certo? Amém? Quando você vê A maiúsculo, estamos falando do próprio Deus na forma de um anjo. É o que nós da teologia chamamos de teofania. Teos vem de Deus e fania vem de forma. É Deus na forma de um anjo. E o que é que nós temos? Nós temos um anjo no Antigo Testamento que num piscar de olhos, sabe o que ele fez? Ele ceifou a vida de 185 mil soldados. Um anjinho no Antigo Testamento, num abrir e fritar dos ovos, ele ceifou a vida de 185 mil soldados. Agora você entende quando Jesus falou assim, olha, se o meu reino fosse daqui, eu não poderia rogar ao Pai e ele enviaria quantas legiões? Quantas? Quem sabe? Quem lembra? 12. Quanto que era uma legião de um centurião romano? Quanto que era uma legião? Quanto? 6 mil. 12 vezes 6. 72 mil? Se um anjo ceifou a vida de 185 mil soldados assírios, o que 72 mil anjos ia fazer na terra caso Jesus o convocasse? Detalhe, a partir de agora, nós temos o apóstolo João sendo ordenado a tomar um livro da mão de um ser desse. E detalhe, nós vamos perceber que todos eles estão à disposição do que está sentado no trono. Com qual propósito, Starley? Guardar justamente aqueles que hão de herdar a salvação. Quem são eles? Somos eu, sou eu e é você, tá bom? Vamos lá. Quando a voz do anjo fala com João, você vai perceber que João classifica como voz de trovão, ou seja, João tentando compreender a voz de um ser angelical. Mas detalhe, do verso 5 ao versículo de número 7, vai ter justamente o anúncio do fim. Esse anjo não está brincando. Esse anjo não está pedindo conselho. Você percebeu? Ele está fazendo um pacto com o cordeiro que está sentado no trono. E ele está fazendo um juramento para ele. Justamente qual juramento? O mundo vai conhecer os flagelos de tu que está sentado no trono. E aí, que é muito provável que justamente já estamos caminhando para o ápice do Apocalipse. Afinal de contas, o anticristo ainda não revelou a sua face, mas isso já está prestes de acontecer. Outra coisa que chama atenção é porque o anjo explica para João, come esse livro, porque Starley, porque ele vai te fazer amargo ao teu ventre, mas quando ele te passar pela boca, vai ser doce como mel. Starley, de que livro nós estamos falando? Acredita-se o Dr. William Barclay que estamos falando do livro que consequentemente o mensageiro do evangelho deve portar, que é a Bíblia. Que às vezes justamente quando nós começamos a conhecê-la, ela ao mesmo tempo ela pode ser amarga, mas ao mesmo tempo ela pode ser doce como mel. Não se esqueça, os 66 livros da Bíblia não portam apenas mensagens de esperança, não portam apenas mensagens de restauração. Não se esqueça que Deus porta 2 atributos. Ele ama, mas Deus também se torna um Deus de justiça. Tá bom? Capítulo 11. E esse está aqui um capítulo polêmico. Se tem um capítulo polêmico de Apocalipse, começou agora. Olhe para mim. Irmãos, os cavaleiros do Apocalipse apareceram. Nós vamos perceber que a terça parte do mundo está comprometida. O sistema hídrico está complexo e não está dando conta de proporcionar água potável para as pessoas que vão estar passando pela grande tribulação. Nesse contexto de caos, o que o próprio Deus ainda resolveu fazer? Resposta: ele resolveu enviar 2 testemunhas para pregarem o verdadeiro evangelho. Starley, baseado no que você fala isso? Leia comigo Apocalipse capítulo de número 11. Vai dizer assim: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara,
E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar dos que nele adoram. Eu já vou pular para o versículo de número 3, tá? Diz assim: eu vou dar poder às minhas duas testemunhas. E observe, ó. E profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Acredita-se sim que justamente é uma referência a esses 42 meses, que justamente seria a ideia de 3 anos, o período da metade da grande tribulação, essas duas testemunhas pregando o evangelho. No verso de número 4, teria justamente a resposta dos possíveis desafios teológicos. Versículo de número 4, vai dizer que essas duas testemunhas são consideradas duas oliveiras e dois castiçais que estão diante de Deus na terra, mostrando sim, que eles vão ter como marca o azeite e eles serão luz no meio das trevas. No versículo de número 5, vai dizer assim, olha, que se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. Observe, se alguém quiser fazer mal à saúde e à integridade física dessas duas testemunhas, João diz que fogo vai sair da sua boca e vai devorar os inimigos dela. E se alguém quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Compreenda no livro de Apocalipse, que a Bíblia, por exemplo, vai dizer que essas testemunhas, elas vão estar justamente protegidas, e elas desfrutam de poder e autoridade, inclusive, sobre elementos da natureza. Você percebeu isso? E o engraçado é que não é a primeira vez que isso acontece na Bíblia, e daqui a pouco eu explico por quê. No versículo de número 6, vai dizer um outro poder que essas testemunhas têm. Vai dizer que essas testemunhas, além de soltar fogo da sua boca, elas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias enquanto eles estiverem pregando. E eles têm poder de pegar a água e convertê-la em sangue, e ferir a terra com toda sorte de pragas, por quantas vezes, Starley? Todas as vezes que eles quiserem. É aí que nós temos justamente algumas coisas a considerar. Primeiro, as duas testemunhas estão do versículo 3 ao versículo de número 6. Detalhe, vamos estar falando de dois arautos do evangelho, dois bandeirantes do verdadeiro cristianismo, que eu duvido, irmãos, que eles vão pregar teologia não tem como pregar teologia da prosperidade aqui. Irmão, não tem como, não, sério mesmo, você acredita que essas duas testemunhas, o mundo quebrando, a giripoca piando por todo lado, vai ter como falar assim: venha para Cristo porque Ele te chamou para ser vencedor e triunfar no meio da terra? A mensagem vai ser uma só: se arrependa porque o rei está voltando. O sistema satânico está inserido e vai se levantar o anticristo. Você percebe que mesmo na dispensa, que assim acredita principalmente nós teólogos assembleianos, né? A questão da doutrina das dispensações, na dispensação da grande tribulação, vai ter como pregar, irmãos, sobre prosperidade financeira? Vai ter como pregar sobre teologia, vai ter como pregar a teologia da prosperidade? Vai ter como pregar sobre você nasceu, foi para conquistar? Não. Sabe o tema da pregação? Volte-se para Deus. O rei ainda vai voltar para arrebatar aqueles que se dobrarem a ele. Starley, por que você está falando sobre isso? Porque do versículo de número 3 ao versículo de número 6, eles vão ter uma pregação não apenas caracterizada por pregarem aos ouvidos, eles vão pregar aos olhos. Eles não apenas vão pregar o Deus que vai consumir o planeta em fogo, eles vão demonstrar fogo quantas vezes eles quiserem. Mas algumas coisas eu preciso dizer para você, e uma pergunta eu te faço: até onde vai a maldade do coração humano? O que realmente o pecado pode fazer quando ele adentra na alma do homem? Sabe por que eu falo isso? No versículo de número 6, versículo de número 7, irmãos, grave bem o versículo de número 7, porque o versículo de número 7
é considerada a primeira aparição do anticristo. Verso de número 7. Vai dizer assim: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Starley, o que você está querendo dizer? Sim, o anticristo vai acabar ceifando a vida das duas testemunhas. Ele já vai estar na terra. Ele provavelmente já vai estar desfrutando de poder, glória. Ele provavelmente já vai estar desfrutando de uma quantidade enorme de adorações e de honra. Alto poder intelectual. Certamente ele vai ter o contato dos principais líderes do planeta. Mas ele já tem consciência, afinal de contas, não tem como dizer que Satanás não é um teólogo de alto nível, né? Ele conhece justamente que durante 42 meses, ele sabe que ele não vai poder tocar nas duas testemunhas. Mas o dia que esse processo finalizar, ele vai para cima para matar e vai conseguir matar as duas testemunhas. Por que, Starley? Porque vão ser as únicas levantadas por Deus para pregar o verdadeiro evangelho com palavras e com ações. Vamos finalizar? No versículo 11 ao versículo 15, nós temos algo fantástico. Leia comigo o verso 11. Vai dizer assim, olha: e depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, por quê? Porque você vai perceber que eles vão, no versículo de número 8, ao versículo de número 10, vai explicar dizendo que essas testemunhas foram mortas, e elas provavelmente vão ter os seus cadáveres expostos, sabe aonde? Lá na cidade de Jerusalém. Essas duas testemunhas vão ter os seus cadáveres, para quem quiser ver, lá na santa cidade de Jerusalém. Aí no versículo de número 11, vai dizer que o corpo das duas testemunhas vão ficar expostos por 3 dias e meio. E o Espírito da vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram sobre os pés. Ou seja, Deus vai fazer o que, Starley? Vai ressuscitar as duas testemunhas perante os olhos daqueles dentro do qual descartaram a pregação do Evangelho. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém. Percebeu isso, irmão? O anticristo vai matá-los, mas do mesmo jeito que o próprio Cristo foi ressuscitado, essas duas testemunhas serão ressuscitadas também. No versículo de número 12, vai dizer que eles ouviram a voz do céu que dizia: sobe para cá, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos o viram subir aos céus. É naquela mesma hora, é por isso que eu digo que na grande tribulação vai ter gente se convertendo. Foi naquela mesma hora que caiu a 10ª parte da cidade do terremoto, e nesse terremoto, nesse dia vão morrer 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, os que ficaram vivos, e por causa da ressurreição das duas testemunhas, e por causa deles subindo aos céus, alguns homens vão começar a dar glórias ao nome do Senhor, e aí sim, é passado o segundo ai, e o terceiro ai cedo virá. A gente comenta sobre a 7ª trombeta. Vamos finalizar a 7ª trombeta? Eu ia falar que semana que vem, mas vamos finalizar. E tocou o 7º anjo a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: olha só, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará por todo sempre. E os 24 anciãos, lembra dele, né? Que estão assentados sobre o trono diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram, dizendo: graças te damos, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso que és, que era e que há de vir, e que tu tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos teus mortos para que sejam julgados, e o tempo de dar galardão aos profetas, os teus servos e os santos, o que temerão o teu nome, os pequenos e os grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus,
E a arca do seu concerto foi vista no templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande ira. Então o que vai acontecer, Starley? Primeira coisa que eu preciso dizer para você, e aqui nós finalizamos. Já vou adiantar a sua pergunta. Quem são as duas testemunhas? Essa é a pergunta que não quer calar. Quem serão eles? Já vou apresentar a resposta. Primeiro, pelo menos eu não vou apresentar a resposta, né? Eu não estou aqui para tirar ninguém da caverna de Platão e pôr a minha. Eu vou colocar as duas mais conhecidas. Acredita-se que seja Enoque ou Elias, ou acredita que seja Enoque ou Moisés? Quem aqui acredita que seja Enoque e Elias? Quem aqui acredita que seja Enoque ou Moisés? Que... O resto que levanta a mão não acredita, mas acredita, né, que vai vir duas testemunhas, né? Que benção, que benção. Então vamos lá, você vai ter duas opções. Por que você acreditam que seja Enoque e Elias? Primeiro você vai perceber que Elias, ninguém tem dúvida, né? Todo mundo acredita que seja Elias. Por que, Starley? Porque a Bíblia não traz a ideia de que Elias conhece a morte. A Bíblia diz que ele é transladado aos céus num carruagem de fogo. Porém, um outro motivo por que acredita que seja Elias, seria qual motivo? Seria o motivo que vai dizer que essa testemunha, uma dessas testemunhas, ou as duas, o texto não é bem claro, vai dizer que elas têm fogo, elas têm poder para fazer fogo descer do céu. Quem foi o personagem bíblico que fez isso no Primeiro Testamento? Elias. Lembra? E ele não fez isso só no desafio do monte, lá com os profetas de Baal, não, irmãos. Ele não fez isso apenas no Monte Carmelo. Ele fez isso uma certa feita que quiseram prendê-lo, e a Bíblia vai dizer que Jezabel manda 3 guarnições de soldados. Quando ele percebeu que estavam se aproximando, o que ele falou? Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. Veio a segunda, ele vai dizer, se eu sou homem de Deus, que caia. E veio a terceira, ele vai dizer que se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. Ou seja, pressupõe-se que Elias retornaria com o propósito de falar da grandeza de Deus no tempo de apostasia. Starley, por que acredita-se também que foi Elias? Porque essa tarefa não é inédita para o profeta Elias. Essa tarefa de Elias pregar e fazer o povo render-se ao nome do Senhor, ele já fez no Antigo Testamento, quando 19 reis do Reino do Norte se dobraram a Baal. Elias veio e resolveu o problema. E por que acredita que seja Enoque? Simples, porque já que Enoque não morreu, todo mundo tem que morrer. Então esse é o argumento dentro do qual acredita que seja Enoque. Se você quer um argumento mais bíblico, por que eu digo mais bíblico? Também não vai alterar nada. Embora esse argumento tenha uma coisa que ele pode ser furado, é que, Starley? Porque você vai perceber que a outra testemunha, ela tem o poder de fazer o quê? Ela tem o poder de pegar água potável e transformar água em quê? Sangue. Quem é que fez isso no Antigo Testamento? Moisés. Starley, então, e aí? Vai ser Enoque, Elias, Moisés ou Elias? Você tem a opção de ficar para tirar a conclusão. Mas vamos fazer o seguinte: quem que Deus mandar vai dar conta do recado. Não é? Quem Deus mandar vai dar conta do recado. Embora, irmãos, o máximo que a gente faz é conjectura. E se não for nenhum deles? E se for, você percebeu? E se for homens que Deus levantar na grande tribulação? De uma coisa nós temos bem claro: esses homens vão pregar o verdadeiro evangelho, tá bom? E aqui eu finalizo dizendo que do verso 7 ao verso 13, essas testemunhas vão morrer, mas elas irão ser arrebatadas para Deus. E no versículo 14, o versículo de número 9, seria justamente o prognóstico das coisas que estão por vir. A proposta é bem simples. Eles vão cantar a vitória do reino de Deus sobre todo mundo. Os anjos já estão cantando, os 24 anciãos já estão celebrando pela derrota do anticristo. Essa vitória vai conduzir a autoridade suprema do reino e do povo de Deus sobre o período da grande tribulação. Mais simples, vamos apresentar depois a doutrina bíblica do milênio e prepara, porque